O medo e o pânico são respostas naturais do nosso corpo a situações que percebemos como ameaçadoras. E todos nós, em algum momento, já sentimos aquele frio na barriga, o coração disparando, a respiração ofegante e rápida diante de algo que nos assusta. Agora, para algumas pessoas, o medo se transforma em um sentimento constante e avassalador. Eu diria até mais do que isso. Um sentimento que interfere completamente na sua qualidade de vida diária, a impede de realizar sonhos e projetos, e muitas vezes causa grandes sofrimentos. Pessoal, hoje eu quero falar com vocês sobre o medo e o pânico, e como eles afetam o nosso corpo e a nossa mente. E mais do que isso, como podemos lidar com essas emoções de uma forma saudável, natural, com a ajuda do conhecimento da medicina moderna, mas também das abordagens holísticas aqui do Saúde 360. E para começar, eu preciso explicar o que é o medo. Na visão científica, o medo é uma resposta do nosso cérebro para nos proteger. Quando nós percebemos uma ameaça, seja ela real ou imaginária, o cérebro ele ativa uma região chamada de amígdala cerebral, que obviamente não é aquela da garganta, mas sim uma estrutura parecida com aquela que fica na parte mais interna, mais antiga do nosso cérebro. E a amígdala cerebral dispara a famosa resposta de luta ou fuga, através da liberação de uma grande quantidade de adrenalina, cortisol e outros neurotransmissores. Isso faz com que o corpo se prepare para enfrentar o perigo ou fugir dele. Então todo o seu corpo está super acelerado, pronto para lutar ou fugir. Agora, o problema acontece quando essa resposta se torna exagerada ou ativada de uma forma constante, permanente, é o chamado estresse crônico. Mesmo quando não estamos em um perigo real. O medo crônico ou o pânico podem gerar uma ansiedade desproporcional, um aumento da frequência cardíaca, a respiração super acelerada, um suor excessivo e até um sentimento de morte iminente e de que estamos perdendo completamente o controle. Veja, é importante diferenciar medo de pânico. O medo é uma reação proporcional a uma ameaça que você percebe, que você enxerga e vê, e é saudável. Por exemplo, se a gente vai atravessar a rua e vê que pode ser atropelado, essa situação de risco nos ajuda a ser mais ágil, ter mais velocidade, vencer as dores que estamos sentindo no momento, que podemos estar sentindo no momento, e alcançar o outro lado da rua rapidamente em segurança. Ou seja, nesse caso, o medo nos ajuda a nos proteger. O pânico, por outro lado, é uma reação extrema e desproporcional, e muitas vezes ele surge de repente, sem uma causa clara, identificável. E durante um ataque de pânico, a pessoa pode sentir uma série de sintomas físicos muito intensos, como os que eu já falei anteriormente. E até o que a gente chama de despersonalização, como se ela estivesse fora do seu corpo. Podemos falar ainda de um terceiro tipo de medo, o medo que paralisa, o medo crônico. A pessoa que não consegue tomar decisões na vida por falta de coragem. E isso também está muito ligado à sua autoestima, à sua autoimagem e como ela trabalha suas energias corporais. E também para isso a abordagem do Saúde 360 é bastante especial. Agora, vamos ser bem claros, essas experiências elas podem ser bastante assustadoras e até mesmo incapacitantes. Porém, a boa notícia é que há sim formas eficazes de tratar e de controlar tanto o medo quanto o pânico. Veja, a medicina moderna oferece tratamentos que são eficazes para o medo e para o pânico, que geralmente envolvem terapia e o uso de medicamentos ansiolíticos, como Rivotril, Diazepam, entre outros, além de alguns medicamentos antidepressivos, sempre que necessário. Esses medicamentos vêm se tornando cada vez mais comuns, porque a humanidade está cada vez mais acelerada e vivendo cada vez mais nessa vibração, nessa energia do medo. E esses medicamentos agem em nosso cérebro para regular esses neurotransmissores que controlam o humor e a ansiedade. Agora, é fundamental lembrar que o uso desses medicamentos deve ser sempre feito com muito cuidado e sob a supervisão médica, não só a prescrição. É importante que tenha um médico lhe acompanhando durante todo o tratamento. Eles não são a cura para o problema, eles te ajudam a encontrar a causa e a resolver. E é por isso mesmo que aqui no Saúde 360, nós acreditamos que o tratamento do medo e do pânico vai muito além do uso de medicamentos. A nossa abordagem é baseada em 4 pilares fundamentais para alcançar o equilíbrio entre corpo, mente e espírito. E eu vou falar rapidamente de cada um deles.
O pilar número 1 é justamente um acompanhamento médico com essa visão ampliada. Nós utilizamos sim medicação, mas apenas quando é realmente necessário, evitando assim a dependência e a valorização excessiva dos medicamentos, pois o nosso foco é tratar sempre a causa do problema e não apenas os sintomas. Como pilar 2, nós temos a alimentação equilibrada e saudável. Muitas vezes o que a gente come influencia diretamente os nossos níveis de ansiedade. Existem substâncias que estimulam o sistema adrenérgico, como a cafeína, o açúcar, os energéticos, por exemplo. E eles podem, assim, intensificar os sintomas de pânico. Por isso, promovemos uma alimentação que acalma e equilibra o corpo, ajudando o sistema nervoso a se autorregular. O nosso terceiro pilar são as técnicas de meditação e práticas respiratórias. A meditação e a respiração consciente são ferramentas poderosíssimas para acalmar a mente e controlar os sintomas de ansiedade e pânico em apenas alguns minutos. Elas ajudam a ativar o sistema nervoso parasimpático, que é aquele que vai se opor ao simpático, trazendo equilíbrio novamente ao sistema. E finalmente, o quarto pilar, atividades físicas específicas e também de yoga. O movimento do corpo, especialmente em práticas como yoga ou atividades aeróbicas de baixa intensidade, caminhar, andar de bicicleta, especialmente junto à natureza, ele é essencial para reequilibrar as energias sutis. E não só fortalece o corpo, mas também ajuda a regular o sistema nervoso, promovendo uma sensação de bem-estar e controle. Gente, se você ou alguém que você ama está lutando contra o medo, pânico, ansiedade, até mesmo depressão, saiba que por mais difícil que esteja a situação atual, existem soluções. No Saúde 360, estamos aqui para oferecer uma abordagem integrada e personalizada, focada em cuidar de você de uma forma completa, cuidando do seu corpo, da sua mente, também da sua parte energética, da sua alma. E se você quiser saber mais sobre tudo isso, basta se inscrever aí nos nossos canais, nos seguir nas redes sociais ou entrar em contato diretamente conosco através do nosso e-mail e solicitar um atendimento online, algo mais personalizado para você, se você precisar. Hoje eu vou ficando por aqui e nos próximos vídeos eu trarei práticas específicas para que você possa começar a controlar o medo, o pânico e a ansiedade hoje mesmo aí na sua casa. Então não perde. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.